Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no Antigo Testamento em Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis, capítulo 16. Vamos ler do versículo 1 a 4. E aí eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta, e nós vamos trabalhar alguns outros capítulos subsequentes, né? O 17, o 18. Nós vamos caminhar dentro desses textos. Gênesis, primeiro nós vamos ler o Gênesis 16, de 1 a 4. Vai falar sobre Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Amém? Nesse 12º e último dia dessa primeira etapa de consagração, nós vimos aqui que a consagração é um ato contínuo, mas nós estamos nesse primeiro propósito do ano de 12 dias de consagração. E pela graça de Deus chegamos aqui nesse último dia, nesse 12º dia de consagração pelo nosso ano, né, lembrando do mês também de dezembro. Nós vamos tratar de mais um tema de extrema importância, que eu vejo e entendo como um dos pilares essenciais, fundamentais na crença e na caminhada com Deus. E o tema de hoje é aprendendo a confiar. Aprendendo a confiar em quê? Nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Muitos de nós, infelizmente, possuímos mais incredulidade, que é a dificuldade de confiar, de crer plenamente do que imaginamos. Nós temos mais incredulidade do que imaginamos. E aí, para tratar desse assunto, nós vamos usar esse exemplo aqui de Sarai, né? De Sara, depois vai ter o seu nome mudado, que é a esposa de Abrão, né? Que depois vai se tornar Abraão. E nós vamos ver que diante da promessa clara que foi feita a Abrão lá em Gênesis 12, a Bíblia fala que Deus chama Abrão e lhes faz promessas, né? Então Deus prometeria a ele ali filhos, que a descendência dele ia se multiplicar como as estrelas do céu, como a areia do mar. Só que nessa altura, já em Gênesis 16, ela infelizmente vai manifestar essa incredulidade de uma forma prática, né? A palavra diz em Salmos 37:5, um texto bem conhecido de nós: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Eu acredito que muita gente entrega de fato o caminho ao Senhor, nós entregamos o caminho ao Senhor. Só que eu também acredito que da mesma forma muita gente entrega e pega de volta, né? Entrega para o Senhor, mas acontece alguma coisa no meio do caminho, a gente pega de volta. Eu creio que isso aconteceu com Abrão, com Sarai, porque lá em Gênesis 12 Deus afirmou ali, fez promessas, reafirmou, coisas aconteceram, o tempo foi passando, e aí ela quis pegar de volta, né, o controle que era para ser de Deus, para resolver do jeito dela. E aí, quando nós fazemos isso, nós entregamos e pegamos de volta, isso manifesta a incredulidade dentro de nós. E a incredulidade da Sara não é do tipo rebeldia, não é uma revolta, mas é simplesmente uma tensão que nasceu pelo fato dela não conseguir esperar a promessa de Deus ser cumprida na vida dela, né? O tempo pesou para ela, né? Foi pesando, e aí ela acabou tentando resolver. Quando Deus prometeu, né, o filho, nessa altura aqui, em Gênesis 16, ela já carregava ali o peso da espera,
né, frustrações, talvez silenciosas, a marca de ser estéril, que naquela época no Antigo Oriente era algo pesado. Tanto é que o próprio texto que nós vemos aqui fala que Agar, quando engravida, ela começa a olhar Sarai com outros olhos. Nós vamos ver experiência parecida também com Ana, né? Ana que pede a Deus um filho, e ali Eucana tinha outras esposas, e as outras esposas tinham filho, e as outras esposas ficavam zombando de Ana porque ela não tinha filho. Então, era algo muito forte, a esterilidade, né? Então, com certeza aquela mulher já estava sofrendo, já tinha tido algumas, né, tristezas diante do Senhor. Mas, mesmo que nós tenhamos essas tristezas, mesmo que nós tenhamos desafio, nós precisamos continuar mantidos, crentes no Senhor, confiando nas promessas. E a promessa ela foi feita para Abraão, né? O tempo passou e até então não tinha nenhum sinal visível ali de cumprimento. E ela vai tentar antecipar o agir de Deus pelos meios humanos. E aí depois, mais tarde, nós vamos ver que ela vai rir quando Deus vai reafirmar que ela vai gerar um filho, lá em Gênesis 18. Ela riu no seu íntimo, porque ela achava que isso era impossível, que isso contrariava toda a lógica natural, até pelas questões da idade, as questões de ser estéril, né? As ciências humanas já tinham desenganado, vamos dizer assim, mas ainda assim, Deus reafirma a promessa. E esse episódio ele revela coisas para nós, porque a incredulidade de Sara, na verdade, ele retrata mais um coração cansado de esperar. Um coração que não aguentou esperar o Senhor, mas ainda assim, o texto ele vai deixar claro, né, os textos que nós vamos trabalhar aqui deixam claro que o limite humano, ele não é um obstáculo diante daquilo que Deus tem. O limite humano não é nada diante da fidelidade, porque a promessa, quando ela é feita por Deus, ela independe de nós para ser cumprida, né? Até certo ponto, o que depende de nós é que nós nos mantenhamos confiantes e alicerçados no Senhor. Deus ele faz uma pergunta ali para Sara: há alguma coisa, há algo demasiadamente difícil para o Senhor? E essa pergunta ela ecoa nos nossos corações até hoje. Então, para nossa reflexão, né, consagrando aqui o ano de 2026, se durante esse ano nós nos depararmos com alguma situação que desafia a nossa fé, vamos lembrar dessa pergunta: há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Nada é difícil para Ele. Esse primeiro texto que nós lemos foi uma incredulidade prática de Sara, né? Foi algo que ela, ainda chamada de Sarai, ela vai sugerir que Abrão tenha um filho com a sua serva. E essa atitude vai revelar essa impaciência, vai ser uma tentativa de ajudar a promessa por meios humanos e vai revelar a falta de confiança no agir sobrenatural do Senhor. Eu, inclusive, ia colocar o tema de hoje, o nome Não Tente Ajudar a Deus, porque nós temos essa mania, muitas vezes, de tentar dar uma mãozinha a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa da nossa confiança. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai acontecer, né, a Bíblia fala: eu, o Senhor, farei acontecer. Então, ela não consegue mais esperar. E aí vamos aqui, Gênesis 17, do 15 ao 19, vai ter um outro episódio de incredulidade, dessa vez por parte do seu marido, Abrão. Do 15 ao 17, no episódio em que Deus muda o nome de Sarai, né, vai dizer assim, Gênesis 17, do 15 ao 19. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela.
Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Então nós estamos vendo aqui, né, que o ato de rir era meio, entre aspas, comum. Eles estavam ali rindo novamente, Abraão, da promessa do Senhor. Como pode um homem de 100 anos gerar um filho? E aí, embora Deus está anunciando ali, né, explicitamente que Sara seria a mãe, o riso aqui de Abraão reforça a incredulidade não só de Sara, mas também do seu esposo, Abrão, né, diante de algo que talvez biologicamente é impossível. Mas aí, esse texto ele está preparando o terreno para o próximo, que nós vamos ler agora, que é Gênesis 18, do 9 ao 15. E esse texto é o texto central sobre a incredulidade de Sara. Gênesis 18, do 9 a 15, vai dizer assim: então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será que é verdade que darei à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Então, nós vemos ali Deus novamente falando, conversando com Abraão, né? E Sara, ela riu consigo mesma quando fala: daqui a 1 ano você vai dar à luz, ela vai dar à luz, né? Porque ela considera a velhice de Abraão. E aí o Senhor ele vai confrontar. Nós falamos ontem que quando é necessário, o Senhor ele confronta. O Senhor confrontou ela: por que você riu? E essa pergunta ela é profunda, porque ela ficou com medo. Ela fala: eu não ri. Ela mentiu para o Senhor. O Senhor fala: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Ela temeu, ela se constrangeu diante da verdade que foi confrontada ali na vida dela. E aí isso reforçou, né? Que já havia uma tensão ali, ela já não estava mais crente da promessa do Senhor. Esse riso, ele não é de alegria, ele é de incredulidade, ele é de racionalização humana, coisas que muitas vezes nós fazemos, olhar as promessas de Deus somente pela ótica humana. Nós esquecemos que Deus tem os seus padrões e Deus tem o tempo também. O tempo de Deus muitas vezes não é o nosso tempo. O tempo de Deus às vezes demora mais, às vezes é mais rápido que o nosso. Eu hoje vivo coisas que eu achei que eu não estaria vivendo agora. De igual modo, tem coisas que eu achei que viveria e que ainda não aconteceram. Mas isso tudo é um reforço para nós continuarmos mantendo a fé no Senhor. A própria Sara conseguiu isso. Nós vamos ver lá em Hebreus 11:11, né, que ela conseguiu ter uma redenção. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11:11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Então, esse texto de Hebreus, ele já está mostrando aqui que ela conseguiu se redimir. Só que essa redenção, ela é exclusivamente uma graça de Deus. É exclusivamente uma promessa do Senhor. Por mais que nós estejamos infiéis,
o Senhor permanece fiel, a palavra diz. Então Sara, ela começou rindo de incredulidade, mas ela terminou fortalecida pela fé. Então, em resumo, o Gênesis 16 mostra ali a incredulidade dela expressa pelas atitudes. O ato de tentar resolver coisas que Deus prometeu por meios humanos, fora do tempo de Deus. E no Gênesis 18 já revela a incredulidade no coração dela. A incredulidade de fato não acreditar mais que a palavra de Deus era possível de se cumprir. Mas em Hebreus 11 nós estamos vendo que a incredulidade ela é superada pela fé. Nós precisamos cultivar essa confiança. E eu quero fazer um paralelo com a história de Eliseu. Vamos abrir nossa Bíblia rapidamente em 1 Reis 19. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, 19, do 19 ao 21. Vai falar de um homem chamado Eliseu. E Eliseu, ao contrário de Sara, ele tem uma atitude, assim, esse texto me marca muito, um significado muito especial. E aí Gênesis, 1 Reis 19, do 19 ao 21 vai dizer: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu: Vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Essa incredulidade me fez lembrar desse profeta Eliseu, que ao contrário de Sara, diante de uma promessa do Senhor, de que ele haveria de ser o sucessor de Elias, e aí quando Elias passa, lança sobre ele o manto, quer dizer que chegou a hora, quer dizer que a hora é agora. E aí ele não tinha muito tempo nem de se despedir direito. Ele pede para se despedir, mas Elias fala: vai e volta, porque você já sabe o que eu fiz com você, já chegou a hora. E ele faz ali algo assim radical, pega 12 juntas de bois, sacrifica aquilo tudo, dá ao povo de comer e vai embora. Eu imagino que devia valer muito dinheiro, que devia valer assim muito tempo, que servia para lavrar muitas coisas, muitas lavouras, mas ele abriu mão de tudo, imediatamente, para seguir ao Senhor. Então, ao contrário de Sara, ele teve fé, ele teve confiança plena nas promessas do Senhor. E aí, eu fiz um comparativo aqui, porque Sara hesitou diante da promessa. Já Eliseu não hesitou nada, ele teve ali uma decisão firme diante do chamado. Sara, ela riu porque ela mediu a promessa pelo limite do corpo, da idade, do tempo. Ela tentou controlar os meios, os processos com a mão dela, oferecendo Agar a seu esposo. A pergunta que ela fez, como isso pode acontecer implicitamente, mas no íntimo dela ela pode ter feito. E Sara, ela está representando o coração que até crê em Deus, mas tem dificuldade, e luta para confiar plenamente. Ela cria em Deus, mas ela ainda tinha uma negociação, ela caminhava junto com a lógica humana. Já Eliseu, a fé dele é decidida, diante do chamado. Ele não ri, ele não questiona, ele não deixa para depois. Ele quebra ali toda a ponte com as coisas humanas, queima os arados ali, os carros, sacrifica os bois. Ele não tem nenhum plano B. Implicitamente a pergunta aqui é:
Quando é que nós começamos? É agora? O que nós vamos fazer? Né? Então ele não apenas crê, mas ele sela ali com atitudes. E assim nós precisamos ser, como Eliseu, que não fica titubeando, que tem uma fé firme, que confia no Senhor, que tem atitudes práticas. Sara, ela ri da promessa, Eliseu já age diante do chamado. Sara, ela olha para o limite humano, Eliseu já confia no propósito. Sara, ela tenta ajudar Deus, Eliseu, ele se entrega totalmente. Sara, ela perde a fé, né, no processo, Eliseu já tem a fé decidida. A Sara, ela espera provas visíveis, Eliseu, ele vive a prova, ele se torna a prova do cuidado de Deus. E isso é poderoso para nós, porque muitas vezes nós agimos não pelo que cremos, mas sim pelo que vemos, enquanto que Deus quer nos fazer a prova viva. Ele não quer que nós vejamos a prova, Ele quer que nós sejamos a prova do favor dEle. Então Deus, ele trabalha com porções dobradas, como foi com Eliseu, para aqueles que não hesitam, mas com quem avança decidido. Né? A promessa, ela pode esperar o tempo de Deus. O chamado, ele exige a resposta imediata. Deus, ele é paciente, e nós tenhamos que ser pacientes como Ele. Então, que nós possamos, né, entender que o mesmo Deus que confrontou Sara com a pergunta algo impossível, demasiadamente difícil para o Senhor, é o mesmo Deus que encontrou um ser humano, um homem, chamado Eliseu, que ele respondeu sem palavras. Ele respondeu com fogo, queimando o coração, queimando no sentido literal as suas coisas, se entregando, obedecendo. Então nós precisamos de ter menos hesitação e mais entrega nesse ano de 2026, em nome de Jesus. Que nós possamos parar, né, de negociar com Deus, nós possamos identificar as áreas que nós obedecemos parcialmente e entender que nós precisamos obedecer de forma integral, que nós não venhamos ter com Deus, com as coisas de Deus, um plano B. Isso não quer dizer deixar de ser prudente, fazer as coisas sem vigilância, sem análise, mas é confiar plenamente no Senhor, que nós possamos substituir nosso riso da dúvida pela escuta, né, da palavra de Deus, que nós possamos transformar o nosso tempo de espera numa espera ativa, numa espera de preparação, né? Enquanto nós aguardamos a resposta, nós temos que servir, nós temos que aprender, nós temos que ser fiéis, porque a espera não é algo que nos faz ficar inertes, não é uma pausa, mas é um treinamento, é algo contínuo que nós caminhamos, né? E que nós possamos responder com atitudes, com decisões, que nós possamos aceitar o confronto de Deus no amor, né, quando isso acontece, e que nós possamos nos disponibilizar. Então, vamos ficar de pé para nós orarmos. Eu quero deixar aqui nesse último dia um desafio para nós, que nesse ano, né, nessa semana, faça isso hoje, amanhã, nessa semana, se for possível. Nesse ano, eu quero convidar você a identificar qual é o seu boi que você tem que queimar, que é algo que talvez pode te impedir de seguir plenamente o propósito de Deus. E queime esse boi, deixa isso de lado, e dê um passo real de obediência ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, na Tua presença aqui, Senhor, movidos por esses dois exemplos de Sara, Sarai e Eliseu, nós, ó Pai, não queremos ter dúvidas dos nossos propósitos, dúvidas do nosso chamado, dúvidas das promessas do Senhor, dúvidas da Tua palavra. Nós não queremos, ó Pai. Nós queremos ter uma fé convicta. Nós queremos, ó Pai, aprender a confiar em Ti, Pai. Aprender a fazer do tempo de espera, Pai, não uma espera inerte,
mas transformar essa espera, Pai, em um treinamento, em um tempo de preparação, ó Pai, em um tempo de capacitação. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, talvez, ó Pai, com alguns de nós, o Senhor, ó Pai, está usando esse tempo de espera para nos encher, ó Pai, e derramar sobre nós uma porção dobrada da unção do Senhor, assim como foi com Eliseu. Pai, nós queremos essa porção dobrada, Pai. Não deixa, Pai, que nós venhamos titubear, não deixa que nós venhamos, ó Pai, negociar princípios, negociar, ó Pai, valores, mas que nós venhamos, ó Pai, estar, ó Pai, firmados cada vez mais em Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, mostra-nos, revela-nos os bois que nós precisamos queimar. Pai, as juntas que nós precisamos queimar. Coisas, ó Pai, que estão nos atrapalhando. Que nós possamos obedecer plenamente ao Senhor, ó Pai, confiar plenamente em Ti, não de forma parcial, que não haja em nós meias verdades, mas que haja, ó Pai, uma verdade completa, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos nesse processo de aprender a confiar em Ti, Pai. Que nós não venhamos olhar para trás, ó Pai. Que nós não venhamos ser, ó Pai, como a mulher de Ló, que olhou para trás, ó Pai, desejando voltar, desejando, ó Pai, voltar atrás, desistir. Mas se nós venhamos, ó Pai, esquecer das coisas que para trás ficam e olhar para as que diante de nós estão. Ensina-nos a olhar e confiar plenamente na Tua promessa, Pai. Que nós possamos, ó Pai, nesse tempo de aprendizado, sermos capacitados plenamente, ó Pai. E que nós possamos fazer a Tua obra nesse tempo, servir ao Senhor, nos consagrar cada vez mais, buscar a Ti, ler mais a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos neste ano de 2026 e todos os dias da nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.